Olá, minha gente, tudo bem? Aqui estamos a mais um vídeo na área de filosofia. E hoje, especificamente, falaremos sobre a filosofia contemporânea, uma autora do século XX muito importante para a contemporaneidade, que é a alemã Hannah Arendt. Hannah Arendt, ela é judia de origem, né? E por justamente as complicações decorrentes da escalada do nazismo na Alemanha e da perseguição contra os judeus, ela acabou tendo que, aspas, sair da Alemanha. Num primeiro momento ela vai para a França, vai acabar sendo presa pelas tropas, pelos homens vinculados a Hitler, acaba sendo detida, consegue fugir e acaba indo para os Estados Unidos. E nos Estados Unidos se torna professora, constrói uma carreira acadêmica bastante sólida e elabora conceitos que a gente entende que são conceitos operacionais, são categorias analíticas muito importantes. E é lógico que os conceitos, as categorias analíticas que estão vinculadas a Hannah Arendt passam, obviamente, pela história de vida dela. Isso é inelutável, né? Isso é um fato concreto. Eu estou falando de que concretamente? Primeiro que na primeira metade do século XX, haja vista que ela nasceu em 1906 e só veio a falecer nos anos 70, né? Na primeira metade do século XX, difícil construir uma carreira acadêmica sólida, primeiro pela condição feminina, pela condição de ser mulher, num mundo predominantemente ocidental, então masculino, misógino, machista, sexista, foi difícil, né? Foi um trabalho muito duro, um trabalho muito hercúleo para ela conseguir impor essa condição de trabalho, de profissional de ponta que ela era de verdade. O outro ponto é que, em sendo uma mulher judia, ela começou a sofrer todo tipo de perseguição pela escalada gradativa do nazismo na Alemanha. Porque óbvio que Hitler chegou ao poder em 33, sabemos disso, mas Hitler chegou ao poder, né, como o Führer em 33, mas a escalada nazista não começou em 33. A escalada nazista que eu falo, grupos paramilitares, grupos milicianos, jovens armados, depredação de casas, apedrejamento de pessoas, morte e ataques a judeus dentro de trens, do que seria hoje uma espécie de metrô, tudo isso já estava constituído no imaginário alemão e na prática da sociedade alemã. Então ela passou a viver isso na pele, ela passou a viver isso na carne. E aí ela acaba indo para a França, conforme eu disse, e da França ela acaba indo para os Estados Unidos. E nos Estados Unidos ela promove as suas principais reflexões. São muitas as reflexões de Hannah Arendt, são muitas as obras de Hannah Arendt, mas eu sugeriria a vocês 3 obras, pelo menos, como obras muito emblemáticas da Hannah Arendt. Entre o passado e o futuro, a condição humana e sobre o totalitarismo. Ok? E aí dessas obras todas, falaremos de 2 conceitos operacionais que eu considero muito relevantes, entre muitos outros, na obra da Hannah Arendt. O primeiro deles diz respeito à noção, o conceito que ela elabora de totalitarismo. Observe que ela não está falando de autoritarismo, porque autoritarismo é uma prática muito recorrente, em dada medida, ao longo da história da humanidade. Muitas vezes o regime, no caso de nós ocidentais, muitas vezes o regime ele é eleito democraticamente por um partido que de algum modo chegou ao poder pela via democrática, pela via constitucional, pela via jurídica correta, e no entanto, às vezes o líder, aquele que está no poder, ou as pessoas que estão dentro dele ou próximas dele, começam a trair a própria democracia, ou seja, começa a promover ataques às vias legítimas e partidárias, começam a fazer ataques à ciência, começam a promover censura à imprensa, começa a questionar o próprio calendário eleitoral, começa a atentar contra a liberdade de expressão, começa a atentar contra o direito de ir e vir, começa a atentar contra o direito ao próprio voto, às representações. Então isso, de algum modo, não é que seja comum e também não é uma coisa boa, isso é terrível, mas isso está presente no jogo democrático. A democracia precisa ser vigiada, a democracia precisa ser zelada, a democracia precisa ser guardada, no sentido de que pode ser que haja alguma coisa até melhor do que a democracia, mas como nós não conhecemos, nós temos que zelar por aquilo de melhor que nós temos, não é verdade? Então a democracia é um bem que precisa ser guardado. Então as práticas autoritárias, costumeiramente, segundo Hannah Arendt, as práticas autoritárias, elas atentam contra os direitos civis, elas atentam contra o direito de ir e vir, conforme eu falei, direito ao voto, o direito das representações, o direito das minorias, atentam contra esses vários grupos e essas várias práticas que são legitimamente democráticas. No entanto, quando um dado regime, quando um dado governo, e na cabeça da Hannah Arendt, não importa se é a direita ou a esquerda, se dentro de uma estrutura democrático-liberal ou se dentro de uma égide de um modelo socialista.
quando o regime começa a se vestir, se agrupar dentro de um modelo mais que autoritário, aí ela chama de totalitário, mudam um pouco as regras. Em que sentido? Para além da perversidade de atacar os direitos civis, começa a atentar contra a vida. Não é só o seu direito de ir e vir, não é só o seu direito de se expressar, não é só o seu direito de votar, não é só o seu direito de se locomover, é seu direito de existir. O totalitarismo é um regime que mata. Quando as pessoas começam, dentro de um esquema de intolerância, a promover a morte das outras, um regime começa a não só suprimir, suspender direitos civis, mas ele começa a tentar, né, agir contra a sua própria existência, o seu direito à vida, seu ius naturale, seu direito natural à vida. Esse regime tornou-se totalitário. Então o totalitarismo é uma perversão ainda mais agressiva, ainda mais nefasta, ainda mais perversa do que o autoritarismo, né? Porque não é só a supressão dos direitos civis, é a supressão do direito à vida, né? Então, de algum modo, ela vai dizendo, a gente tem que tomar cuidado, porque muitas vezes o regime pode se apresentar como democrático, daqui a pouco ele está enfronhado, dentro dele tem muitas práticas que são consideradas autoritárias, e muitas vezes dessas práticas autoritárias, quando as pessoas começam a não enfrentá-lo, as pessoas acabam permitindo, de algum modo, que ele comece a agir de maneira totalitária. O totalitarismo é uma perversão última, né? É uma prática nefasta, é uma prática terrível, que sempre está suscetível a acometer os homens. Tanto à direita, e ela está falando de Hitler, ela está falando de Mussolini, ela está falando dos governos nazifascistas dos anos 30, dos anos 40 até os anos 50. Mas também ela está falando de Stalin, aquele líder da extinta União Soviética, que sobe ao poder após a morte de Lenin, em 24, e que de algum modo imprimiu uma marca muito mais que autoritária, uma prática também totalitária. Muito em função dessa fala da Hannah Arendt, dessa proposição da Hannah Arendt, ela acabou sendo taxada de uma autora liberal. Então, convenhamos, liberal talvez no sentido político, né, de defender o Estado democrático, de defender as regras do jogo, de defender a livre manifestação, a liberdade de imprensa, a livre expressão, a liberdade do voto, né, a liberdade da construção científica. Nisso ela era de fato defensora do modelo liberal, mas nunca foi uma mulher que está falando pra gente sobre liberalismo econômico, defesa de propriedade privada, defesa de não intervenção do Estado na economia, defesa de liberalismo no sentido mercado, no sentido econômico. Nunca foi a praia da Hannah Arendt, ok? E o outro ponto que eu chamaria a atenção de vocês é como ela também chama a atenção da gente quando ela fala de uma categoria intitulada banalização do mal. O que é a banalização do mal? As estruturas muitas vezes são corrompidas, então se corrompem dentro de um modelo democrático, às vezes para dentro de um modelo autoritário, de um modelo autoritário para dentro de um modelo totalitário, porque as lideranças então totalitárias, elas começam a fazer uso do medo como um artefato pedagógico. Elas começam a fazer do medo um instrumento para chegar ao poder e se manter no poder. Como assim? Mata pessoas, persegue pessoas, apedreja a casa, bate nas pessoas, intimida, usa palavrório muito agressivo, promove intolerância, sequestra a pessoa, desaparece com uma ou outra. Essas práticas vão criando um clima de terror. E esse clima de terror faz com que as pessoas amedrontadas, o medo é um instrumento pedagógico, as pessoas amedrontadas, as pessoas se aquietam diante desse modelo agressivo, né? E aí o silêncio das pessoas contribui para que esse modelo se instaure de maneira ainda mais acachapante e de maneira ainda mais confortável, porque ele já sabe que pior do que o horror praticado pelo autoritário, então totalitário, é saber que há pessoas que ficam omissas diante desse processo. E as pessoas começam a se omitir pelo medo, pela conveniência de é melhor não falar porque eu posso pagar com a vida o preço da minha língua. É melhor não falar porque eu posso pagar com a vida o preço de uma denúncia. Então o totalitarismo já conta com o silêncio das pessoas. Ele sabe do quanto as pessoas são capazes de se aquietarem temendo medo delas mesmas morrerem. Então as pessoas se acovardam diante das estruturas milicianas, paramilitares e agressivas do modelo totalitário. Aí vale dizer que as pessoas vão ficando tão
tão chocadas, mas tão aquietadas com aquilo tudo, que no dia seguinte ele faz uma maldade ainda pior. E em maldade, as pessoas se acostumam, de certa maneira, com nós, seres humanos, segundo ela, tendemos a tornar a maldade banalizada, porque a gente começa a ver o horror do dia seguinte como alguma coisa para ser comentada no dia seguinte, e a gente esquece o horror do dia anterior. E assim o modelo totalitário se perpetua, porque ele banaliza o mal, ele banaliza o horror, ele naturaliza o próprio ódio que ele promove e conta, a partir daí, com o silêncio e com a quietude das pessoas. Valeu, minha gente? Espero que tenha apreciado. Hannah Arendt é uma autora muito importante, inclusive para esse tempo que nós vivemos nos dias de hoje. Muito obrigado.